Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa revisão de hoje de História e hoje nós vamos revisar Movimentos Nativistas, a vinda da família real para o Brasil e a independência do Brasil. Amanhã nós vamos revisar o primeiro reinado e o período regencial, ok? Vamos lá, pega o livro de reforço de vocês na página 128. Nós vamos fazer da maneira que nós estamos fazendo. Vamos fazer algumas questões e as outras vocês fazem. As questões que eu fizer aqui com vocês, vocês dão mais atenção na hora de estudar, porque elas são bem semelhantes com as que vão cair na prova, certo? Vamos lá. A primeira questão, letra A, diz que sentimentos expressavam as revoltas chamadas de nativista, ou seja, por que estava acontecendo esse período de tantas revoltas. Esse sentimento era de quê? De insatisfação com o governo português. Os brasileiros, eles estavam descontentes com as condições de vida, com as condições de trabalho e com os altos impostos que eram cobrados pela coroa portuguesa. Então, era um sentimento de insatisfação. Porque deu início à revolta de Beckman. Por que foi que aconteceu? Ela aconteceu no Maranhão e por causa do preço caro dos produtos. Ou seja, se eles produziam feijão, eles vendiam por um valor baixo para a coroa, mas quando eles iam comprar, eles compravam por um valor muito alto. E isso causou a revolta de Beckman. Nós sabemos que os líderes foi Tomás e Manuel Beckman, né? E que a revolta ela foi sufocada com a prisão e execução dos seus principais líderes, tá certo? Aí vocês realizam as demais questões da página 128. Na página 129 vai falar um pouco sobre a Inconfidência Mineira. Vamos lá, na questão 5. Que solução os portugueses encontraram para evitar o contrabando de ouro? Nós já estudamos que as bandeiras elas foram para o interior do Brasil e descobriram que no interior do Brasil havia ouro. E várias pessoas de várias regiões começaram a ir para a região de Minas Gerais, ali para Goiás, para procurar ouro, E aí Portugal, ele criou as casas de fundição, que é a resposta aqui da questão, para fiscalizar que o ouro deveria ter um selo que foi passado pela coroa e tinha que ter tirado o quinto, que era 20% de todo o ouro produzido no Brasil, tinha que estar de volta para a coroa portuguesa. E isso causou muita insatisfação e foi realmente o que levou à Inconfidência Mineira, porque além do quinto, o ouro começou a ficar mais escasso, começou a acabar, mas a quantidade de impostos não diminuía. Então, Portugal criou a derrama, que era o que? Um imposto que, se a pessoa não pagasse o quinto, não pagasse sua dívida, era levado seus filhos, era levado seus animais, sua casa, as coisas de valor da sua casa, e isso causou muita revolta entre os brasileiros e começaram a Inconfidência Mineira, certo? Na nona questão diz assim, assinale a alternativa correta. Em que ano e local aconteceu a Inconfidência Mineira? A segunda opção, em 1789, na cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto, Minas Gerais. Na letra B, qual foi o principal líder do movimento e o seu apelido? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, a última opção. Vamos agora para a vinda da família real para o Brasil. Vamos fazer a primeira questão, certo? Diz assim, complete a frase corretamente. O imperador queria conquistar a... Quem era o imperador que queria conquistar? Era o imperador da França e ele queria conquistar o quê? A Europa, certo? Várias lutas foram vencidas por... Como é o nome do imperador? Napoleão Bonaparte, Porém, ele não conseguia vencer qual era a nação que ele não conseguia vencer? A Inglaterra. Então, os franceses e ingleses, certo? Vai preencher com essas duas palavras, permaneceram em guerra, ou seja, Napoleão Bonaparte ele já estava conquistando todo o território europeu, mas ele encontrou uma grande resistência na luta contra a Inglaterra. Então, começou um conflito bem mais acirrado entre essas duas nações. Não queria tomar partido na guerra, pois devia favores aos dois países. Quem é que
devia favores aos dois países, Portugal, né? Então ele não queria nem ficar a favor de um nem a favor do outro, ele queria se permanecer neutro, só que Portugal fica na Europa, então ele teve que tomar uma atitude. Para fugir dessa situação difícil, a família real veio para o Brasil com todos os funcionários do reino. Então, nós já estudamos, né, que eles vieram com a ajuda do exército inglês, que veio fazendo a escolta de toda a família real, veio 1.500 homens para o Brasil e instalaram a sede do governo aqui no Brasil, certo? Vamos para a quarta questão. Marque V para verdadeiro e F para falso. O imperador da Inglaterra, na época do bloqueio continental, era Napoleão Bonaparte? Falso, né? Ele era imperador da França, na época do bloqueio continental. E o que era o bloqueio continental? Não poderia fazer comércio. A França fechou os portos e impedia que as pessoas fizessem comércio com a Inglaterra para enfraquecer o governo inglês. O imperador da França, Napoleão Bonaparte, foi quem ordenou o fechamento dos portos, que recebeu o nome de bloqueio continental? Exatamente o que eu acabei de falar, né? Napoleão Bonaparte era muito amigo do imperador da Espanha? Falso. Ele era inimigo, até porque o imperador da Espanha, como nós estudamos, ele era primo do imperador de Portugal. O imperador da França mandou invadir todos os países conhecidos? Não, né? Só os que se aliassem com a Inglaterra. Quem governou Portugal na época do bloqueio continental foi o príncipe regente D. João? Verdade, tá certo? Vamos agora para a independência do Brasil, página 131. Vamos para a questão 2. Também de completar. As tropas de... Qual eram as tropas que estavam invadindo tudo? Napoleão Bonaparte, né? Foram expulsas de Portugal pelos portugueses com a ajuda dos ingleses, né? Então, Napoleão Bonaparte ele foi vencido. Dom João voltou para Portugal, deixando seu filho, como é o nome do filho de Dom João? Dom Pedro, como príncipe regente para governar o Brasil. Então, o que aconteceu? Isso foi o que ocasionou a independência do Brasil. Dom João, que estava aqui com a sede do governo, ele foi obrigado a voltar para Portugal. E esse retorno, deixando seu filho, começou a causar algumas revoltas no Brasil, porque o Brasil não queria voltar a ser colônia. Então, ele queria a independência. Voltar a ser colônia de Portugal não vou ser, porque ele já tinha sido sede do governo. Letra C. Portugal obrigou Dom Pedro a deixar o governo, mas os brasileiros queriam a sua permanência no país. Por isso, foi entregue a Dom Pedro o abaixo-assinado, né, que vocês vão colocar, pedindo que ele ficasse no Brasil, certo? Vai botar ficasse e Brasil, que foi conhecido o dia do fico, tá certo? Agora é com vocês vão realizar a atividade da página 128 à página 131. Algumas questões nós já realizamos, as demais vocês vão fazer com a ajuda do livro ou entrando em contato com a gente no grupo. Um beijo e até a próxima aula.